Muito bem, aquele abraço para você que nos acompanha em mais uma edição do Mentes Pensantes. Nosso tema de hoje é o processo vale mais que o resultado. Para comentar sobre esse tema, está comigo aqui o João Panho, a Deise Costela, o Pedro Loyola e eu, Aislan, com vocês. Isso aí. Né, Pedrão? Seja bem-vindo a mais um podcast Mentes Pensantes. Muito e quando obrigado. a gente quer falar para esse público que nos assiste que o processo muitas vezes vale mais do que o próprio resultado, Pedro, o que quer dizer? Então, o que veio à minha mente sobre isso, né? Primeiramente, boa noite, João, Deise, Aislan, né? Que toda vez a gente não te dá boa noite. Estamos aqui em mais um episódio para poder agregar valor para vocês. Quando eu falo sobre essa dinâmica de processo, é que assim, é da nossa cultura, e isso vem desde a escola, talvez infanto-juvenil, o foco no resultado. Né? Então sempre é o foco no resultado da prova, sempre o foco é no resultado em diversas áreas da vida, né? Certo. Só que o meu entendimento é trazer o valor do processo. Então, pegando um exemplo financeiro, existe um resultado financeiro, né? Que vamos colocar aí, a pessoa ela quer acumular os primeiros 100 mil reais dela. Beleza, um baita de um resultado. Só que o processo pelo qual essa pessoa tem que se submeter, de se tornar disciplinada, de entender o valor do dinheiro, de controlar impulsos, ele é muito mais valioso do que os 100 mil. Porque o que eu aprendi para chegar nos 100 mil reais, eu posso chegar nos 200, nos 300, nos 400, nos 500. Entende? Porque o processo é o que me capacita para eu ter cada vez melhores resultados, entende? Então a dinâmica para você continuar produzindo resultados. E isso vai por aí. O processo, né? Ele não vai ter um vencimento, né? Vai ser um aprendizado que fica. Pelo contrário, o processo ele te dá identidade. Muito você bem. se torna aquela pessoa que vai chegar naquele resultado. Concorda? E isso para mim vale ouro, entende? Minha cara amiga Deise Costela, você concorda? Já conectei diretamente aqui com o tema, na explicação aqui do Pedro. De fato, muitas vezes o processo vale muito mais do que o resultado final. Concorda, Geralmente, Deise? né? Concordo. Pena que a maioria das pessoas foca no resultado e não no processo, né? Isso. Talvez esse assunto sirva para a gente chamar a atenção quanto a isso. Né? Tem muita gente que quer ter lá uma loja de imóveis no centro da cidade, grande, que tenha bastante coisa a oferecer, mas talvez não queira passar e para pelo chegar que até você lá, e né? sua família passou. Exato. Então, para chegar até o resultado, a gente não só passar pelo processo, mas internalizar esse processo, né? Isso. Entender o processo. A partir do momento que você começa a entender o processo, é que nem o Pedro falou, se eu perder o resultado, eu conquisto de novo. Sim. Tanto que é por isso que quem ganha na loteria, às vezes, perde tudo, e quem é milionário e perde tudo, daqui uns anos tem de novo. Porque entendeu o processo. Entendeu o processo. Né? Ô João, conectamos rápido com o tema aqui. Vamos lá. Agora, como é difícil para você que é um profissional da psicologia, como é difícil, às vezes, romper tabus, romper crenças, romper certas coisas que não deixam realmente você usufruir de um processo com qualidade para se atingir um resultado aceitável, né? E, psicologicamente, por que às vezes existe tanta essa resistência com relação à disciplina ao projeto? Essas situações, Aislan, mas gostaria de estender, né, o meu olá a todos que também estão aqui nos ouvindo, assistindo, e nós, mentes pensantes, debatendo sobre esse assunto. É um processo muito delicado porque é desconfortável. Principalmente é desconfortável pela opção que você tem de pensar em fazer algo que não está no teu repertório de vida. Então vamos pensar o seguinte, que atributos eu tenho, que expectativas eu tenho, que fazer algo diferente que eu estou fazendo vai me levar a uma melhora de vida. Então eu não deposito as minhas fichas nessa mudança, eu não deposito as minhas expectativas ou o meu poder de ação em cima de algo diferente do que eu já estou fazendo. Então é muito mais comum um padrão de comportamento continuar acontecendo, mesmo que ele seja às vezes hostil para a minha vida, do que haver uma mudança. Aí é a dificuldade de quebrar o ciclo, porque eu não me abro a querer ter a experiência de algo novo por não saber como vai ser para mim esse algo novo exatamente. Eu tenho uma ideia
do que talvez eu queira, mas eu não quero me abrir à experiência de tentar pelo desconforto que o tentar pode me gerar. Eu prefiro viver com o desconforto que eu já conheço do que um desconforto diferente do que isso, que talvez pode, às vezes na minha cabeça, ser muito pior. Então, esses padrões acontecem geralmente por conta disso, por uma escolha que eu tenho que é consciente de não fazer algo diferente, porque eu acho que isso vai ser ainda mais difícil para mim. Muita gente hoje, acho que informação é o que mais tem, né? Sim. Teoricamente, muitos sabem. Agora, chegar lá... Sim, com certeza. Rapaz... Porque o processo, como o João falou, né, ele até colocou algo interessante, o desconforto que eu já conheço. É basicamente uma zona de comodismo, né? Então, eu já conheço. Então, eu sei que se eu colocar a mão aqui, vai acontecer isso. Mas e se eu colocar a mão lá? Uhum. E se eu colocar a mão lá, vai me dar medo do desconhecido. E se eu colocar a mão lá, pode me colocar em situações onde, por exemplo, eu tenho medo de rejeição e aquilo ali vai acionar o medo de rejeição que eu tenho. Eu tenho medo de ficar sozinho e aquilo vai acionar o medo de eu ficar sozinho. Então, eu não vou. Entende? Isso é algo estritamente emocional, ou seja, eu sinto isso. Só que além da parte emocional, tem a parte química do cérebro, que é o quê? Ele foi feito para economizar energia. Nosso cérebro foi feito para viver no piloto automático, né? Então, assim, quando se fala o processo vale mais do que o resultado, é algo meio contraintuitivo, porque confronta. Né? A nossa vida toda nós aprendemos a focar apenas no resultado, até porque nós somos validados apenas com o resultado, nós somos celebrados apenas com o resultado. Quem é que nunca cresceu ouvindo que não, você só se lembra do campeão, só se lembra do número 1? Quem é que lembra do terceiro aí, melhor seleção do mundo? Não, todo mundo lembra da Argentina, que foi a campeã. Né? Então, óbvio, o resultado é importante, mas o processo, o foco no processo tem que estar, assim, mais forte dentro de nós. E eu era o cara do resultado. Eu era totalmente focado no resultado. Só que de um tempo para cá, eu meio que mudei o meu entendimento. E agora eu estou focado tanto no processo que eu estou deixando de olhar para o resultado. Acontecendo um negócio interessante. Mas eu estou olhando nos comportamentos que eu tenho que produzir ao invés de olhar o resultado que eu quero ter. É mais saudável. Vamos passar essa dica, então. O que tem que fazer? Você que é um cara que conseguiu fazer isso, né? Porque primeiro que não é do dia para a noite, né? Você vencer esse desconforto, né? E vencer uma procrastinação e vencer uma série de coisas. No teu caso específico, quanto tempo durou, quanto tempo você conseguiu aí ser disciplinado nesse processo? O primeiro ponto, eu acho que antes de tudo isso, foi o fato de eu ter me frustrado por focar só no resultado. Então, eu queria chegar no resultado X. Eu ficava só focado naquilo. Eu não levava em conta o processo, eu não valorizava o processo. Muitas vezes eu pulava etapas do processo, que eram necessárias para que eu pudesse chegar no resultado. Então, o primeiro ponto foi esse. Eu me frustrei em focar apenas no resultado. Falei, poxa, peraí, e se eu começar a focar nos comportamentos? Aí eu comecei a colocar o mecanismo de recompensa em mim nos comportamentos. Então, beleza, se eu fui na academia hoje, show de bola. Se eu fui na academia amanhã, show de bola. Se eu fui depois de amanhã, muito bom. Ao invés de eu focar no corpo, incrível. Eu comecei a focar em cada dia que eu ia na academia. É em cada mês que eu guardava dinheiro. Entende? Isso me dava recompensa. E chegou a me dar uma recompensa maior do que a recompensa do resultado. Então eu cheguei no resultado e falei, não era tudo isso que eu imaginava. Por quê? Porque ao longo do processo eu fui celebrando cada ponto desse processo, cada etapa desse processo, entende? Então, o que aconteceu em primeiro ponto foi esse. Eu me frustrei com o resultado, em focar só no resultado e não ter resultados. E o segundo ponto foi, eu coloquei a recompensa nos comportamentos. Atingir esse estágio. Perfeito. Eu queria completar algo que o Pedro traz, que a primeira é a questão da frustração. Quando uma pessoa se frustra, na verdade ela está sentindo o impacto daquilo que está acontecendo naquele momento, exato. A frustração diz respeito a algo que não está acontecendo naquela situação da vida da pessoa. Ou seja, a frustração provoca um estado de consciência sobre o que está ocorrendo. Esse estado de consciência é extremamente necessário para a gente alcançar um start para a mudança. Todos nós temos esses starts de consciência a todo momento, através das nossas reações emocionais.
Segundo ponto que eu quero chamar a atenção é a questão de que, muitas vezes, esse treinamento que a gente vai tendo ao longo da vida para olhar para o resultado vai nos tornando seres também com patologias, como, por exemplo, a própria ansiedade em si. O que é a ansiedade, se não expectativas irreais que eu tenho de resultados hipotéticos futuros que talvez venham a acontecer? Sim. Talvez aqui uma dinâmica que a gente fala mais negativa, de resultados mais negativos, mas é um resultado, é uma ideia que eu tenho sobre algo. E aí não é vida, porque é uma ideia, e essa ideia é uma resposta condicionada de várias coisas que estão acontecendo no meu dia a dia. Então eu quero chamar a atenção de que pessoas que vivem muito atrás de resultados, elas vivem muito atrás de uma sensação de bem-estar que ainda não está existindo. Quando a gente foca para essa fala do Pedro, olhando o processo, na verdade a gente está se conectando com a vida verdadeiramente. Sim. Porque a vida ela acontece no agora e a gente elimina uma boa parte de distorções que podem acontecer porque a gente está tendo ali a experiência do fazer acontecer o nosso comportamento, como o exemplo do Pedro trouxe da academia. Eu não vou validar a minha atitude de ir na academia com o ganho de massa magra que eu vou ter daqui 3, 6 meses, mas eu vou validar o meu comportamento de ir na academia através do meu hábito que está sendo criado. Isso faz o meu cérebro entender, o nosso cérebro entender que as atividades constantes, elas provocam um resultado imediato na nossa vida e não um resultado, talvez, para daqui a alguns dias, Sim. para daqui a alguns meses. Falando um pouquinho sobre essa situação e complementando um pouquinho mais, tá? O que eu entendo também a respeito destas expectativas que a gente tem sobre resultados, que ao invés de a gente alimentar as expectativas, a gente pode alinhar um pouco mais os nossos objetivos. Então, ter objetivos onde talvez eu gostaria de chegar, mas ter essa flexibilidade também e aprender que o processo vai modulando a minha mente, vai mudando a minha forma de pensar. E está tudo bem eu adaptar, às vezes, esse objetivo de uma outra maneira, gerenciar isso de uma outra forma. Muitas pessoas se tornam intolerantes quando sentem que não alcançam algum tipo de objetivo. Mas quando elas estão alinhadas no objetivo, às vezes o próprio trajeto dela vai mudando a mentalidade que ela tinha anteriormente. Então esse é um ponto que eu também gostaria de deixar aqui na roda de conversa, para que a gente entenda de que os objetivos eles podem ser passíveis para mudança, mas ao mesmo tempo, a única coisa que a gente pode fazer é tentar trazer o nosso estado de consciência para o agora. O estado de consciência para o agora nos provoca aprendizado muito mais do que a ideia de eu ter determinada situação lá na frente e eu chegar até lá, porque até eu chegar lá, às vezes aquilo nem é tão mais importante para mim, sabe? Estado de consciência. Tem uma coisa bem importante, João, que enquanto você falava eu estava pensando, é a dinâmica assim. Vamos dar o exemplo da academia, né? O que muitas vezes acontece? A gente sabe que carnaval é fevereiro, março, aí a pessoa entra na academia em setembro, outubro, já focada no resultado. Ou seja, o pensamento dela está muito a curto prazo. Então isso gera ansiedade e isso gera pressa. Ela mal se importa com o processo. Tanto que por isso tem remédios para emagrecimento, tem tanta coisa. Por quê? Para poder, não é nem acelerar o processo, é pular etapas do processo. Porque uma pessoa pode tomar um medicamento para emagrecer, mas daqui a um ano ela vai voltar a engordar, porque ela não aprendeu as lições do processo. Entende? Que eram extremamente necessárias. Por quê? No curto prazo. E eu já fui muito assim. Focado no curto prazo. Então, eu traçava o objetivo financeiro no curto prazo e ficava desesperado para alcançar o resultado. Aí buscava acelerar o processo. Acelerar o processo até dá. Você acelera o processo com o ambiente, Sim. conversando com pessoas, estando em bons ambientes. Sim. Você acelera o processo sendo intenso, no sentido de, um exemplo, né? Eu vou para academia, eu vou ficar 5 horas na academia durante 3... Beleza, você acelera o processo, mas pular as etapas, cara, não tem como, né? Não muito bem. Como. Então, o processo vale muito mais que o resultado. Esse foi acabou. O tema do nosso Mentes Pensantes de hoje. Passou voando, né? Causa muita reflexão realmente. Que você analise aí o seu estado de consciência a respeito de como você está, né? Respeitando as etapas, respeitando os processos ou querendo antecipar, queimar fases, né? Muito obrigado, João, obrigado, Pedro, obrigado, Deise, um abração, até a próxima. Um abraço, pessoal, até mais. Valeu.